Boa tarde. Vamos aqui então diretamente para o artigo 95 seguintes da Lei 812/90. Iniciando aqui a leitura do artigo 95, ele nos diz que o servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo e presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os chefes, a grosso modo, dos três poderes da República. Tranquilo. Parágrafo 1º, a ausência não excederá a 4 anos. E fim da missão estudo, somente decorrido igual período será permitida nova ausência. Nova ausência, né, pessoal, por esse mesmo motivo, ou seja, para estudo, um doutorado, um pós-doutorado, um mestrado ou uma missão oficial no exterior. Vejam bem o contexto que a gente está analisando aqui. Seguindo aqui, parágrafo 2º. Ao servidor beneficiado pelo disposto nesse artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Pessoal, ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Esse, na minha opinião, aqui é o melhor afastamento. Bom, hoje nós temos um novo, previsto no 97, no artigo 96, acrescentado nos últimos anos a 812/90, que é praticamente tão bom quanto esse aqui. Bom por quê, pessoal? Olhem só. Se houver autorização dos chefes de poder, o servidor, tudo bem, para a missão oficial é outra história, mas o servidor vai poder ir passear no exterior para tirar basicamente um curso de pós-graduação e sair feliz e contente, porque além de uma bolsa que ele pode ter direito perante a instituição, ele vai ter direito ao quê, pessoal? Ele vai ter direito à remuneração. Esse afastamento é remunerado e já acrescento, o respectivo período é considerado como de efetivo exercício do cargo. Pois bem, vamos aqui então adiante. Fomos aqui até o parágrafo 2º. O terceiro é bem tranquilo, disposto nesse artigo, não se aplica aos servidores de carreira diplomática, é claro, que são tratados à parte em legislação específica. O quarto simplesmente nos diz que as hipóteses, condições e formas para autorização do que trata esse artigo, inclusive no que se refere à remuneração, para não deixar dúvida nenhuma na matéria, serão disciplinadas em regulamento, em ato do Poder Executivo. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o estudo, desculpem, afastamento para estudo ou missão oficial no exterior. Até não coloquei, mas ele é a decisão discricionária da administração, ele é remunerado e o período respectivo é considerado como de efetivo exercício do cargo. Segundo o parágrafo 2º, mas antes disso, segundo o parágrafo 1º, se o servidor se ausentar pelo período que ele se ausentar, que não poderá exceder a 4 anos, o servidor não poderá, pelo mesmo motivo, solicitar um novo afastamento por todo o período, portanto, daquele primeiro afastamento que ele teve para a missão ou estudo no exterior. Da mesma forma, o servidor, durante o período de afastamento, ou melhor dizendo, durante o período igual ao de afastamento, não poderá pedir exoneração nem licença para tratar de interesse particular.
salvo se ele ressarcir a administração da despesa que ela teve durante o seu afastamento. Veja que a lei, tá, pessoal, deixa um pequeno furo na bala, vamos assim dizer. Então tá aqui, ó. Se tu volta para o parágrafo 1º, tudo bem. Se o servidor se ausentou, por exemplo, por 2 anos, durante 2 anos ele não pode pedir um novo afastamento pelo mesmo motivo. Tá, tranquilo. Se o servidor se afastou por esses mesmos 2 anos, durante os 2 próximos anos também não pode se exonerar, nem tirar licença para tratar de interesse particular, salvo-se nesse caso de ressarcir a administração pela despesa. O que não consta aí, tá? A pessoa nunca viu uma banca ser ruim. Ser ruim não, pedia-se essa percepção do dispositivo. É que aqui a lei não fala em aposentadoria. Então, numa aplicação, numa interpretação literal do dispositivo, o servidor poderia, por exemplo, passar 4 anos passeando na França, tirando seu doutorado, tranquilo, feliz, com a remuneração do cargo, apesar de estar afastado, chegar na administração e dizer, agora eu quero me aposentar. E não há uma vedação expressa no dispositivo, de modo que, me limitando ele, poderia se aposentar sem ter que ressarcir a União 1 centavo que ela teve em virtude do seu afastamento. Tranquilo. Fechamos aqui o 95 e agora nós vamos falar de outro afastamento. O 96, pessoal, trata de um afastamento diferente. É esse aqui, ó, iniciando a leitura. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dar-se-á com perda total da remuneração. É outro afastamento? É sim. O afastamento do artigo 95 é para estudo ou missão oficial no exterior. O afastamento do artigo 96 é para que o servidor atue junto a um organismo internacional com o qual o Brasil participe ou coopere numa sede dele, numa filial, numa agência situada aqui no Brasil. Por isso que ele é previsto à parte aqui no 96. O que nós temos que acrescentar em relação ao que está previsto aqui? Está bem claro que, nesse caso, o afastamento vai se dar com perda total da remuneração. Tranquilo. Isso aí está expresso. Mas não custa a gente acrescentar que, apesar disso, está lá no artigo 102 da lei, mais uma vez, tá, pessoal? O período respectivo é considerado como de efetivo exercício do cargo. Então, vejam só. Juntando, e para ninguém ter dúvida, vamos dizer que um servidor do Poder Executivo Federal foi convidado para atuar junto aqui a uma representação da OEA no Distrito Federal. Isso aqui é um organismo internacional do qual o Brasil participa. Eu estou falando da representação da OEA no Distrito Federal. Então, o período em que o servidor estiver atuando aqui junto à OEA vai ser considerado como de efetivo exercício do cargo. Só que o coitadinho do servidor, ele vai, durante esse período, perder integralmente a sua remuneração. Será que vai sair no prejuízo? Ora, claro que não, né, pessoal? Ele vai ser remunerado por quem? Ora, pela própria OEA. E como gente chique, outra coisa, né, pessoal? Deve receber em dólares ou em euros durante o período de afastamento. Pois bem, e vamos aqui agora tratar do afastamento mais novo, previsto na Lei 812, a ela incluído pela Lei 11.907 de 2009, do afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito sensu no país. Tranquilo.
Vamos lá então. Artigo 96A, iniciando a leitura. O servidor poderá, no interesse da administração, competência discricionária e, desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior no país. Esse, portanto, é o objeto, são as regras básicas desse último afastamento regulado aqui no capítulo. É um afastamento para cursar pós-graduação, e aí nós já vamos ver o que se entende por pós-graduação. Para esse fim, nada mais é do que a pós-graduação propriamente dita, e o curso deve ocorrer aqui no Brasil. Quais são as características, destacando novamente? O afastamento só pode se dar se houver interesse da administração. Ela pode legitimamente negar o pedido do servidor. Ademais, o afastamento só pode ser deferido desde que o curso não possa ser frequentado simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Uma vez deferido o pedido do servidor, o afastamento é remunerado. Pois bem, vamos seguir aqui, parágrafo 1º. Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para a participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para esse fim. Seguindo aqui, parágrafo 2º, os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos, no caso de mestrado, e 4 para o doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares, para gozo de licença para capacitação ou com fundamento nesse artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Então, apesar dessa redação um pouquinho longa, os requisitos são os seguintes. Em se tratando de mestrado, o servidor tem que ter pelo menos 3 anos de efetivo exercício do cargo no órgão. Em se tratando de doutorado, o servidor tem que ter pelo menos 4 anos de efetivo exercício do cargo no órgão. Em ambos os casos, mestrado e doutorado, o servidor não pode ter se afastado para fins de licença para trato de interesse particular, nem para gozo de licença, capacitação ou para fins de mestrado ou doutorado, nos últimos 2 anos anteriores à data da solicitação para o afastamento que a gente está analisando agora. Pois bem, seguindo aqui,